Você está angustiado? Desespero, agonia, não consegue dormir? Você está chateado, decepcionado com as pessoas que vivem neste mundo e com você mesmo? E o que esse mundo é? E perdeu a vontade de viver? Na verdade, pensa em tirar a própria vida? Você está no fundo do poço, sem qualquer esperança, e não aguenta mais, não suporta mais sequer respirar? Você está nesse estágio? Eu já estive assim, e eu vou contar para você o meu testemunho. Ontem eu assisti um vídeo, um post de um jovem que passou por essa situação, e ele gravou um vídeo antes de desistir de viver. E aquilo me tocou muito, porque eu me identifiquei muito, porque eu passei por aquilo. Há mais de 20 anos atrás eu passei por esta situação. Eu não suportava estar vivo mais, porque eu achava que as pessoas eram hipócritas, que elas só tinham interesses que não são bons, mas interesses que são os piores possíveis. Eu me sentia também uma pessoa totalmente, por mais que eu quisesse ser bom, que não conseguia ser, e eu só pensava em tirar a minha própria vida. E o que eu tenho para dizer para você é que eu venci. Graças a Deus eu venci. E eu venci foi por Deus. E aonde eu estava, eu procurava Deus, mas em muitos lugares. Porque Deus, na minha concepção, mesmo antes de conhecer a Deus, na minha concepção, era a única pessoa mesmo, porque é pessoal. Deus é pessoal. Ele tem sentimentos. Era o único que poderia estar acima desse sistema e capaz de dar respostas e solução para aquilo que eu estava vivendo. Então, dentro de mim, eu sabia que Deus era o único que poderia resolver. Só que eu procurei Deus em muitas religiões, e não de forma simples, mas aprofundando, estudando, buscando de todo o meu coração. E eu não o encontrei. Eu encontrei sim o mal, eu encontrei demônios. No último momento eu estava voltado para a feitiçaria, pensava que servia a Deus, que havia um equilíbrio entre as forças, mas isso é uma mentira. E eu vi o que o mal poderia fazer e que o mal estava governando esse sistema atual, que faz com que o homem não tenha vontade de viver, que faz com que o homem, por mais que queira ser bom, não consiga, porque o homem é mau. E isso dá uma tristeza tão grande, mas tão grande, que a gente perde a vontade de viver, porque a gente quer ser bom e não consegue. E a gente vê que o mundo todo é podre, é podre, meu irmão, minha irmã. E eu cheguei num momento da minha vida, eu era um jovem, eu tinha muitos amigos, eu era bonito, por incrível que pareça, eu tinha cabelos, eu era jovem, eu estava na flor da idade, como se diz, eu tinha muitos amigos, eu tinha um corpo bonito, eu era popular, eu tinha muita mulher atrás de mim, eu tinha uma namorada, e eu estava numa situação assim, que quem olha do mundo fala, que situação boa. Mas eu sabia que aquilo tudo era aparência, que se eu fosse como um mendigo que está na rua, ninguém sequer olhava na minha cara. Isso me doía muito, muito. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe na religião, nas religiões, né? E na religião da minha mãe, que a minha mãe frequentava, eu frequentei desde a minha infância, tenra idade, estudei livro dos médios, livro dos espíritos, o Evangelho segundo Allan Kardec, aquilo tudo parecia muito bom, mas era vazio. A única coisa boa que tinha ali era a caridade. E na Bíblia, Tiago fala que a verdadeira religião é você dar assistência aos órfãos e às viúvas. Então, quando você faz caridade, isto agrada a Deus. Mas isto não salva. Porque a salvação, ela não está ligada a mérito, a nada que você faça. Ela está ligada em você crer em Jesus.
Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que você é pecador, e aceitá-lo na sua vida hoje, ele entra. E você está salvo. Mas é necessário que você mude, porque Jesus, se você ler a Bíblia, e isso é tão difícil, porque tem uma oposição tão grande para que você leia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e fala, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Te libertará do quê? Da religião, das religiões. Porque quando você conhece a verdade, o fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. Eu pensava que a Bíblia era para ignorantes. Hoje eu percebo que eu era ignorante. A Bíblia é o livro que contém a palavra de Deus. E quando você conhece a verdade, a justiça de Deus, você entende quem Ele é, o que Ele fez, que Ele é amor. Ele falava para aqueles que Ele curava, para aqueles que estavam com Ele, vá e não peques mais. E muitas pessoas vão dizer que a gente não tem condição de vencer o pecado. Temos sim, porque mesmo que a gente erre, a graça de Deus, que é o sangue de Jesus, que é a nossa salvação, ela nos permite que nós erremos e sejamos perdoados. Mas existe uma diferença entre você querer mudar e você querer permanecer no erro, no pecado. A palavra, a Bíblia fala que as trevas odeiam a luz. O que é treva? A escuridão odeia a luz. A luz, ela expõe tudo claramente, mas as trevas, ela encoberta tudo. Jesus não é hipócrita, não é religioso, não é corrupto. Ele é honesto, ele é justo. Ele é como um pai que ama o filho. O pai não tem prazer em disciplinar o filho, em que o filho erre, mas tem prazer em que o filho prospere, em ensinar. E quantas vezes o filho errar, o pai vai ficar triste, mas vai estar lá para ajudar até com que o filho consiga acertar. Assim é o nosso pai, muito mais do que nós. A Bíblia fala que nós somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina Deus, que é perfeito, dará o melhor. Então o que eu tenho para dizer para você é que eu era um jovem, eu estava perdido. Eu tinha poderes ocultos mesmo, uma capacidade enorme, demoníaca. Eu não era satanista, tá? Eu pensava que servia a Deus. Mas então eu descobri que aquilo tudo era uma grande balela, porque eu sei o que eu sinto. E quando o adversário das nossas almas percebe que você não é mais um instrumento nas mãos dele, ele quer te matar rápido para que você não conheça a verdade, se converta e seja salvo. Para que você não ouça a mensagem da verdade, a mensagem que liberta e que cura. Tem esperança para você, meu irmão. E a esperança está em Jesus. Eu venci, não foi por mim mesmo. Eu venci pelo sangue de Jesus, que é um recurso que está ao alcance de qualquer pessoa, mas depende de você aceitá-lo, depende de você querê-lo, depende de você deixá-lo entrar na sua vida. E Jesus não é mais uma religião. Jesus é a fé verdadeira. Jesus não é uma placa de denominação, uma igreja de paredes. Jesus disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele disse para a mulher samaritana, glória a Deus, é chegado o tempo e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando nós rezamos ou oramos o Pai Nosso, falamos, venha a nós ao teu reino. Nós estamos falando que nós somos o reino dele, e nós realmente somos. Porque quando as pessoas veem um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, elas veem Jesus, elas veem o reino de Deus na terra. E se nós somos membros de Jesus, o que nós somos? Nós somos igreja. A igreja não é um lugar que pode ser fechado. A igreja é você, o templo vivo do amor de Deus. A religião, ela quer botar peso sobre você, falar que você tem que fazer coisas para ser salvo. Não, a única coisa que você tem que fazer para ser salvo é estar em Jesus, é lutar contra o pecado. E como fazer isso? Ele falou para os discípulos, na verdade o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Por isso, orai e vigiai.
Diariamente, meus irmãos, nós temos que nos alimentar da oração, de orar a Deus. E como orar? Ele falou, entra no teu quarto e ora, porque o teu Pai sabe tudo o que você precisa, confia nele. E leia a palavra de Deus, porque é lâmpada para os pés. Imagina você estar num lugar escuro, cheio de obstáculos, que você pode tropeçar, se ferir, mas você tem uma lâmpada para andar, se desviar desses obstáculos. Essa lâmpada é a palavra de Deus. A palavra que é o conselho de Deus para os teus ossos, para a tua alma, para o teu espírito que está faminto, que está sedento, que está desesperado. Você está desesperado porque você está longe de Deus. E Ele é o amor, e Ele é a fonte de toda a vida. E sem Ele não tem vida. Quando você olha para este mundo, para as pessoas que nele estão, que nele habitam, sabe o que nós vemos? Nós vemos pessoas desprovidas da graça de Deus. Eu não gosto de falar a palavra desgraçado, é uma palavra tão triste. Dói tanto falar uma palavra dessa, porque é o contrário de graça. Mas as pessoas, elas estão desprovidas da graça de Deus por conta de Adão, que resolveu dar as costas para Deus. Quantas vezes você já se perguntou se Deus é todo poderoso, por que o mundo está assim? O mundo está assim porque Deus não te obriga a amá-lo, Ele te permite escolher. Por isso várias gerações passam pela face dessa terra e têm o poder de escolher pelo sangue de Jesus se elas serão salvas ou não. A escolha não está nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser, não. Deus quer você e já fez. A escolha está nas tuas mãos. Você decide se você vai permanecer sendo enganado por doutrinas de demônios, por situações que vieram para te destruir, para te tornar um desprovido da graça de Deus, ou se hoje você se converte 180 graus de um caminho de morte para um caminho de vida, porque Jesus é a vida. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Glória ao nome de Deus. Ele enviou seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Sabe o que quer dizer isso? Você que está desesperado, assim como eu estive desesperado, você pode clamar e Ele te ouve. Se você pedir perdão por Jesus, se você aceitar Jesus como teu único Salvador, porque o castigo que estava sobre você, que está sobre você, Ele levou na cruz. Mas para que você reconheça, você tem que falar, eu dei o meu castigo para Ele. Jesus é o meu Salvador. Se você fizer isso, você anula toda a condenação que está sobre ti. E a graça de Deus virá sobre você. A graça de Deus é Jesus. E Yeshua é Jesus, o Filho de Deus, que veio para morrer pelos nossos pecados. Você já se perguntou do que você tem que ser salvo? Você tem que ser salvo disso. Você está sofrendo, angustiado, desanimado, destruído, pensando em tirar a vida, porque você não tem vida. Você está sofrendo, você está morrendo em contagem regressiva. Desde o dia que você nasce até o último dia, até o último suspiro, você está em contagem regressiva para a morte. Mas Jesus é o caminho de volta para a vida. Jesus é o nosso Salvador. Então, meu irmão, eu era um jovem desesperado, achava que já tinha buscado Deus em todas as religiões, e eu trabalhava num lugar muito conhecido aqui na Baixada Santista, de onde eu sou, um terminal de containers chamado Santos Brasil, e nós estávamos fazendo 2 portainers lá, a Inepar Fem. Nós estávamos edificando 2 portainers. Portainers são os pórticos que pegam os containers nos navios e trazem, né, para os caminhões, para o pátio, né? E era o HP 2445 e 2446. Isso foi no ano de 2001. E eu estava num desespero, num laço de amargura. Eu ligava para o meu pai da faculdade, na época eu cursava faculdade, e eu trabalhava bastante, né? E eu acordava cedo, eu ligava para o meu pai do trabalho, eu era do setor administrativo.
Ligava pro meu pai na faculdade e falava assim: pai, eu tô ligando para ouvir a tua voz, porque tu é a única coisa boa que eu tenho na minha vida, pai. O meu pai é o meu herói. Sempre foi. E é muito real, né? E eu ligava pro meu pai e falava: pô, pai, eu queria ouvir tua voz. E meu pai ficou tão preocupado comigo, queria me levar em psiquiatra e tal. E eu falei: não, pai, não, eu tenho que vencer, não quero ir em psiquiatra, não. Interessante que eu tinha uma vida, assim, muito promíscua antes, né? Eu tinha uma época que eu cheguei a ter 5 moças saindo comigo e eu falava: não quero namorar ninguém. Interessante que o mundo é assim, quando você não quer namorar alguém, você é um tranqueira mesmo, sabe? Aí que as pessoas te querem mesmo, é impressionante. Os demônios te usam. E eu tinha umas 5 moças saindo comigo, tudo ao mesmo tempo, assim, e eu falava: ó, eu não tenho compromisso, eu saio com outras pessoas. E, meu Deus, isso era terrível, né? Eu tinha uma relação com elas. Para a pessoa que vive nesse mundo, nossa, esse cara é o cara, que nada. Uma vida vazia, fútil, uma vida que eu me arrependo. Ai, meu Deus. E aí eu saía no final de semana, eu tinha os meus amigos, saía com um amigo que eu gostava muito, o Paulinho, e a gente tomava uma garrafa de uísque no final de semana, assim. E todo final de semana tomando uma garrafa de uísque, assim, meu Deus, que eu vou virar um bêbado, pensei, nossa, o que está acontecendo comigo? Porque assim, você conhece, você está nas religiões, só que as religiões não te preenchem. A religião é aquele negócio, é como se tu fosse lá pagar alguma coisa e continuasse sendo um patife, né? Você luta para ser bom, mas na verdade é uma patifaria, na minha opinião, eu vivi isso. E as pessoas falam: não, você era bom. Não acho. Não tinha nada de bom naquilo. Bom por quê? Porque eu falava a verdade? Sempre falei, sempre fui sincero. Essa é uma característica que eu tenho mesmo. Nunca fui hipócrita, né? Sempre fui muito espontâneo. E aí, poxa, naquela situação, eu me peguei ali e falei: não, eu preciso arrumar uma namorada, não é possível. Aí eu consegui. Arrumei uma moça. Uma moça na época fazia um curso de medicina e tal, tava bem, uma moça, né, que na época era bom pra mim, né? E assim, eu não amava ela, mas eu me esforcei pra amá-la, porque eu queria mudar. Puf, pra quê? Quando eu comecei a amar essa moça, e eu amei ela naquela época, nossa, os demônios me castigaram demais. Porque se tornou um amor não correspondido, né? E isso me machucou muito. Talvez isso tenha tirado do meu chão. E eu, na época, senti uma dependência muito grande, horrível, dessa pessoa. E isso não era bom pra mim. E aí, o que aconteceu? Chegou um dia, cara, que eu subi no Portainer, lá no último andar, na altura de um prédio de 10 andares. E eu falei assim, olhei pro céu, olhei para baixo assim, igualzinho eu vi no post do rapaz que tirou, que ali tava falando que ele gravou o vídeo antes de tirar a vida, né? Ele tava se despedindo. E eu olhei pro céu e eu falei: Deus, eu te busquei em todos os lugares e eu não te achei. Eu achei sim o mal, os demônios, mas a ti, não, eu nunca te achei. E eu lembro que no lugar que eu frequentava, feitiçaria, eu falei assim: olha, eu olhei nos olhos da entidade incorporada, eu falei assim, e ele se dizia como se ele fosse de Deus, né? A parte que era de Deus. Eu falei assim: se eu sirvo a Deus, por que eu sinto esse vazio enorme dentro de mim? Por que não é preenchido? Se eu sirvo a Deus, por que eu sinto esse vazio? E ele não conseguia olhar nos meus olhos. Na verdade, sabe quando você vê
nessas igrejas, assim, os pastores repreendendo os demônios e eles meio que... parecia aquilo. Parecia que a pessoa ia cair no chão. Não conseguia nem encarar a entidade. O demônio, né? E as lágrimas desciam. Naquele momento eu já estava com o pensamento de tirar minha própria vida. E aí aconteceu, eu subi nesse lugar e eu falei, hoje eu vou tirar minha vida, meu Deus. E eu falei com Deus, Deus, glória a Deus. Eu te busquei em todos os lugares e eu não te achei. Eu conheço o mal e o que o mal pode fazer, mas a ti, Senhor, eu não conheço. Eu estou cansado de viver. Hoje eu vou tirar a minha vida. E eu ouvi Deus falar comigo. Eu ouvi Deus falar comigo. Muito forte. Uma voz que vinha de dentro de mim. Você não buscou em todos os lugares. Eu falei, como não? Eu fui ali na igreja do japonês, o Meishu Sama, os messiânicos. Eu fui no terreiro. Eu fui no kardecismo. Eu fui na igreja católica. Eu fui em todos os lugares. E eu lembro que eu olhava os jovens que eram crentes. Eu lembro que eu olhava os jovens que eram crentes e eu admirava eles. Pela fé que eles tinham, eu admirava, eu achava aquilo, falava, caramba. Eu admirava a fé, aquilo que eles tinham. E eu pensava, puxa, que bom, né? Eu via às vezes eu indo para a noitada, né, para a balada, e eles indo para a igreja com os seus ternos e as suas bíblias. Então, Deus falou, você não foi nos evangélicos. E eu achava eles uns ignorantes. Até porque quando eu era jovem, certa vez, eu estava saindo do centro espírita, eu frequentava um centro aqui em Santos, né? Um centro kardecista, Mesa Branca, que eu frequentei a minha vida toda. O nome era... não importa o nome. E aproximou-se de mim um evangélico. Só que ele não tinha profundidade na palavra, né? Ele tinha um conhecimento, pelo que eu vi, superficial. E eu, revestido de toda aquela minha, entre aspas, liberdade e conhecimento, quando ele veio falar para mim, né, que eu estava perdido, mas sem base e tal, eu falei, por quê? E ele falou, porque Jesus é o Salvador, amém. Mas eu falei para ele assim, olha só, nós somos tão errados, e eu era uma criança, hein, quando isso aconteceu. Nós somos pessoas tão imperfeitas, tão erradas. Você acha que a gente pode ser salvo assim? Para a gente se purificar, a gente tem que nascer e morrer várias vezes. São várias vidas para a gente poder ir melhorando e evoluindo. Isso foi o que eu fui criado nisso, nessa mentira. Isso é mentira. A Bíblia fala que ao homem só é dado morrer uma única vez, tá? Nascer uma única vez e morrer. Mas Jesus ressuscitou. Amém. Ressuscitou, está vivo. Ele não veio de novo, ele não reencarnou, nada disso. Isso é mentira.
Isso é invenção. Você não é salvo pelo teu mérito, você não tem mérito, você não merece. Não tem nada que você possa fazer que te dê, olha, eu tenho o direito de ser salvo. Não. Jesus deu graça, favor imerecido. Isso não vem de nós, está na Bíblia, é dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie, ninguém pode falar, olha, eu sou digno de ser salvo. Que é isso? Então, se ele tivesse uma boa base, ele teria me salvado, porque eu teria dado ouvidos a ele. Mas ele não tinha. Ao invés disso, eu o converti. Que coisa triste, né? Na verdade, não eu, mas aquilo que eu servia naquela época, a mentira. Entende o que eu quero dizer? As pessoas estão nas religiões, denominações, até que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, mas não conhecem a palavra. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio nos salvar. Então, é liberdade. Em Gálatas, no Novo Testamento, ele fala sobre a liberdade. A religião, ela vem para escravizar o sincretismo, o costume, as coisas como são. É lógico que nós temos que seguir a Jesus e a palavra, e ali ele fala como é que a gente tem que fazer, no Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Amar a Deus acima de nós mesmos. Então não importa o que você pensa. Ah, mas por que Deus não é assim? Não interessa. Ele é. Se hoje nasceu o sol, se pôs o sol, caiu a chuva sobre o justo e sobre o injusto, isto é presente de Deus. E tanto aquele que está desprovido da graça de Deus, quanto você que aceitou Jesus e está debaixo da graça, a chuva cai sobre você. A Bíblia fala sobre o justo e sobre o injusto. Dá graças a Deus. Porque um dia, Jesus prometeu que vai voltar. E em Mateus 5 que eu citei fala, aqueles que têm fome e sede de justiça vão ser salvos. Serão salvos, nós vamos ser salvos. Você está salvo. E ele voltará. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. É isso que diz a palavra. Mas eu estou complementando dizendo que nós estamos salvos do quê? Dessa injustiça, dessa corrupção. Às vezes a gente olha para a política, esquerda, direita. É lógico que a gente tem que se posicionar e escolher ali o menos pior. A gente não pode ser contra a vida, tirar crianças no ventre, aborto, liberação de drogas. Só quem dá assistência para o drogado sabe o que é isso. Só quem viu amigos drogados morrer. Meu Deus, sabe o que é essa miséria? Liberar droga? O que é isso? Então, mas é tudo corrupto. É tudo. Não perca a tua salvação por isso. Lógico, vote consciente. Escolha, né? Escolha aquilo que está mais adequado ao nosso padrão de cristãos, de servo de Deus, mas, bom, saindo da política, vamos embora. Este mundo jaz no maligno, mas haverá justiça. Porque se hoje você, sendo servo de Deus, você sente algum sofrimento ainda, é porque você é luz em meio às trevas, e as trevas odeiam a luz. O mundo te odeia, o sistema te odeia. Eles te odeiam, porque você não é como eles se sentem envergonhados pelo jeito que você é. Eles vêm falar, Jesus é amor, aceita tudo, aceita nada. Quando ele te fala o que é pecado, e fala assim, você está julgando. Eu não posso te julgar como um hipócrita, como um religioso, mas à luz da palavra de Deus, sim. E Jesus, quando ele mostra o que é pecado, ele não está julgando. Ele está sendo amoroso com você, ele está sendo como o pai que fala para o filho, filho, não rabisca a parede, filho. Filho, não pega nessa faca que você vai se cortar, não enfia o dedo na tomada. Não tem vida se a gente estiver desligado de Deus. E o pecado nos aponta aquilo que nos desliga de Deus. A maldade desse mundo foi porque o homem escolheu se desligar de Deus, é o pecado. Por isso as pessoas estão desprovidas de Deus, por isso elas sofrem. E você que tem a graça de Deus, às vezes se sente triste, desanimado, abatido, mas não derrotado, é o que diz a palavra. Porque este mundo jaz no maligno, mas há uma promessa. Nós herdaremos a terra. Jesus, ele vai voltar. Serão novos céus e nova terra. E eu creio nisso. Então, meu irmão, minha irmã, você que vê esta mensagem, que está desesperado, pensando em tirar a vida, não faz isso não. Experimente entregar sua vida para Jesus.
Eu não te chamo para uma religião, não. Eu te chamo para viver com Jesus, abrir teu coração e se tornar igreja. Não é uma igreja de parede, não. É você a igreja. É você o manancial que jorra para a vida eterna. É você, meu irmão. E para você ter Jesus contigo, você tem que hoje abrir o teu coração e falar: Jesus, entra na minha vida, me ensina, me orienta, e começa a orar no teu quarto. Tem um momento de oração no teu quarto, onde você vai derramar o teu coração diante de Jesus e Ele te ouve. Ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e você, que em secreto ora, Jesus vê. E começa a ler a Bíblia. A Bíblia é separada em Novo e Velho Testamento. Começa a ler, leia a palavra de Deus, devagarzinho. Leia, não é ler um versículo, é pelo menos um capítulo. Os capítulos são curtíssimos. Leia, começa a ler Mateus 1, 2, 3, 4, sequencialmente, todos os dias. E conta comigo, se você precisar de uma orientação, conta comigo. Mas conta principalmente com Ele, porque a obra que Ele iniciou no teu coração, Ele vai concluir. Então, meu irmão, eu entreguei a minha vida para Jesus naquele dia. Quando Ele falou comigo, eu falei: E tinha uma pessoa que ela era evangélica, que ela frequentava ali, que ela trabalhava ali no lado do container onde eu trabalhava, que era container administrativo, tinha o container da ferramentaria, do almoxarifado, e ele era responsável. E ele começou a falar da palavra de Deus para mim. Foi maravilhoso. Eu não entendia muita coisa na época, mas eu sabia o que eu sentia muita paz. Só que foram 3 dias intensivos ali que eu fiquei com ele, comecei a buscar, e os céus começaram a se abrir para mim. Não foi fácil, foi muito difícil. Quando dormia, eu acordava e eu via demônios no meu quarto. Olha só, eu era grandemente atormentado, mas eu venci pelo sangue de Jesus e hoje eu estou aqui. Mais de 20 anos se passaram e eu estou vivo como nunca estive. E eu anseio a volta de Jesus Cristo e o reino. A palavra diz que o que os olhos nunca viram, nunca subiu ao coração do homem, Deus tem preparado. A gente só quer viver feliz, né? E a vida está em Cristo. Jesus, Ele está com o Pai. Ele nos vê, nos observa, mas o Espírito Santo dele, Ele está em nós, em todo aquele que nele crê e recebe. Está ocupado, não vazio. Aqueles que estão desocupados do Espírito são os religiosos. É igual a parábola do joio e do trigo que você vai ler na Bíblia. O joio e o trigo se parecem, mas quando você esmaga na hora da luta, você vê o que tem dentro. O que tem dentro do servo do Senhor é a semente de Deus. E a semente que cai em boa terra frutifica. Eu espero que essa mensagem ela possa te alimentar. Eu contei um pouco da minha conversão, né? Foi maravilhoso. Já ficou um vídeo de mais de 30 minutos. Não sei se você vai ter paciência de assistir ele até o final. Talvez eu tenha que fazer mais partes dele para contar, mas eu acho que até aqui foi suficiente, né? Eu sei que eu olhei para aquele homem que me evangelizou na época. O nome dele é Reinaldo. Amo muito ele. E eu cheguei para ele e eu lembro que teve uma época que ele tentou me evangelizar, mas eu me retraí. E como eu já tinha passado aquela experiência de ter convertido uma pessoa, eu carreguei aquilo dentro de mim, porque minha mãe me disse na época: você não devia ter feito isso, porque às vezes você tirou a única coisa que sustenta ele, a fé dele, você não devia ter feito isso, tirado a fé desse homem. E aquilo me marcou. Eu falei, pensei, puxa, eu errei. Então eu falei assim: Reinaldo, não abale a minha fé para que eu não abale a sua. Passou o tempo, olha o que ele me disse. Depois de passado um tempo, ele falou assim quando ele me viu, ele falou: oh meu Deus, lá vem esse oprimido. Aí ele disse que ele ouviu Deus falar para ele: você está enganado, ele para mim é um vaso escolhido. Que bom, glória a Deus.
E eu lembro que ao final da pregação dele eu falei assim: Reinaldo, você lembra quando eu te disse para você não abalar a minha fé para que eu não abalasse a sua? Ele falou: lembra. Eu falei assim: Reinaldo, a sua fé é muito bonita, Reinaldo. Eu dava tudo que eu tenho para ter o que você tem nos olhos, para ter esta fé em Jesus Cristo. E graças a Deus, a boa obra que o Espírito Santo começou em mim, Ele está fazendo até os dias de hoje e há de concluir. E para o que eu te chamo, meu irmão, minha irmã, é para isso, por uma novidade de vida, não por uma religião, mas para que você possa deixar Deus agir no teu coração. Porque Deus, Ele é vivo e Ele não nos chamou para ser religiosos, para fazer parte de uma denominação. Você pode até frequentar, mas você tem que ler a Bíblia na tua casa, orar e vigiar, para que lobos devoradores, lobos vestidos de pele de cordeiro, não venham te devorar, te enganar, te destruir. Mas a tua fé tem que estar em Jesus, porque quando você assistir uma pregação, você vai reter o que é bom. Você não vai ficar indo num lugar como um peso, não. Você é livre. Você é a igreja de Deus. Quando você se reúne em algum lugar, você está se reunindo entre irmãos que são igreja também, corpo de Cristo, para glorificar a Deus. E isso é maravilhoso. Então, meu irmão, eu gravei essa mensagem para te dizer que Jesus, Ele pode te tirar dessa situação que você está hoje. Entrega teus caminhos ao Senhor, busca a Deus de todo o teu coração e você vai o encontrar, você vai achá-lo. Ele fala no livro de Apocalipse, não sei se é no capítulo 3 ou 2, não me lembro agora: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo a tua porta agora. Se você chegou até aqui para ver essa mensagem, Ele está batendo. Ó. Abre para que Ele possa entrar e para que você possa ter vida, porque quando você, por Jesus, deixa de ser um desprovido da graça, você se torna uma pessoa cheia da graça de Deus, ligado novamente a Deus, e Jesus é a vida, Deus é a vida. Você passa novamente a ter vida, mesmo vivendo neste mundo, onde é corrupto, mas você não é. E Jesus falou: vá e não peques mais. O que te deixa triste é o pecado. O que nos torna mortos, triste, é o pecado. E nós somos pecadores, esse corpo é de pecado. Por isso que a gente tem vontade de pecar. Mas um dia nós vamos ficar livres desse corpo de pecado. Nós estaremos libertos para sempre. Nós podemos vencer o pecado, lutar contra ele hoje, por Jesus. Mas nós estaremos livres, completamente livres do pecado. E que venha esse tempo. Eu não sou um pregador profissional. Esta mensagem eu fiz porque eu me senti tocado e eu creio que alguma pessoa que hoje se encontra numa situação de desespero, como um dia eu estive, possa ouvir e possa ser salvo, possa deixar essa ideia do suicídio, de tirar a vida, por pensar que não tem solução. Tem, e o nome dela é Jesus. E está nas tuas mãos. Experimenta. Tá? Então eu coloco esse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, né? Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para que quando eu coloque alguma mensagem você consiga ter acesso a ela, seja informado, porque eu só coloco mensagens aqui em que eu sinto que Deus me tocou para colocar, e eu estou colocando essas mensagens porque eu passei por um momento muito difícil, e quando eu vi aquele rapaz ontem, aquele post do rapaz que tirou a vida, eu falei: não, vou colocar essa mensagem lá, porque Deus há de trazer pessoas que precisam ouvir essa mensagem a tomar conhecimento desta palavra, para que elas possam ser salvas. Eu me senti muito mal, eu chorei por ver aquela situação e aquele rapaz não ter ouvido alguém que pregasse. Eu espero que ele possa ter ouvido alguém que pregasse a verdade a ele. Amém, meu irmão, minha irmã, você que escuta, você que ainda não é meu irmão, minha irmã, mas pela fé eu creio que Jesus ele pode te salvar, que você possa ser grande, não pouco, grandemente abençoado, abençoada com esta mensagem, com esta palavra. E é isso. A paz do Senhor Jesus.
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual